Oi, gente, bom dia! O Cotidiano está começando. Hoje, dia 21 de novembro, eu vou conversar com um gastroenterologista sobre gastrite. Muita gente sofre desse mal. E como é que a gente deve tratar? Daqui a pouquinho vocês vão descobrir. Converso também com um escritor garanhuense, ele que acabou de lançar um livro sobre a hecatombe. Para você que curte jardinagem, hoje tem dicas sobre aguação. Também tem dica da Joana sobre como usar os lenços. Então aproveita, puxa uma cadeira ó, e chegue junto, que o Cotidiano está só começando. A gente começa o Cotidiano de hoje falando sobre um problema que atinge muitos brasileiros. Eu estou falando da gastrite. Estou aqui com o Dr. Paulo Maciel, ele que é gastroenterologista e vai contar pra gente o porquê que as pessoas têm gastrite. Bom dia, doutor. Bom dia. Seja bem-vindo aqui ao Cotidiano. Eu falo com experiência própria porque eu tenho gastrite desde os 15 anos. Por que a gente tem gastrite, doutor? É só gastrite nervosa ou qualquer pessoa pode ter? Como é que funciona? Com a sua pergunta, vamos logo tirar um mito. Vamos lá. Não existe gastrite nervosa. Tá aí. Não existe eu isso. achava que dominava o assunto porque eu tinha. Porque eu sempre escutei, você tem gastrite nervosa. Não existe. Não? Não existe. É só gastrite, então? É só gastrite. Olha. Agora, a gastrite ela pode ser infecciosa. Sim. Que hoje nós sabemos que é em torno das gastrites crônicas, 95% delas são infecciosas. Sim. Ou seja, são provocadas por uma bactéria chamada Helicobacter pylori. E essa bactéria produz gastrite nas pessoas. E, infelizmente, ela é uma bactéria cosmopolita, como podemos dizer assim. Por exemplo, na América Latina e nos países subdesenvolvidos da Ásia e Europa, 70% da população tem gastrite provocada pela bactéria. Países como a Europa, de maneira geral, chega a 50%, os países desenvolvidos da Europa. Né? E outros países como a Austrália, Estados Unidos e Canadá, uma faixa de 30% da população tem essa bactéria. Mas o que causa? É a alimentação ou o quê? Não tem assim estabelecido uma causa importante. Sabe-se que tem muito a ver com o desenvolvimento das regiões e as águas utilizadas. Não necessariamente a água de beber, não é? Porque muitas regiões do Brasil, por exemplo, as pessoas bebem muita água mineral e, de maneira geral, tem gastrite provocada pela bactéria. Em torno de 5% das gastrites crônicas, elas têm outras origens, não é? Elas têm as origens principalmente de característica orgânica, uma doença própria do próprio indivíduo, não é? Uma doença onde o próprio indivíduo agride a própria mucosa gástrica. Essa é uma gastrite incurável. Felizmente, ela é em torno de 5% hoje em dia. Você só vai administrando ela e convivendo com ela, na verdade. E tratando os sintomas dela. Já a bactéria, não. Nós conseguimos hoje erradicar mais de 90% das bactérias das pessoas. Lógico que às vezes tratamentos longos. Né? No primeiro tratamento a gente consegue erradicar 60%, 70%. Aí não consegue, faz um segundo tratamento, um terceiro, um quarto. Até o quinto tratamento conseguimos erradicar uma imensa quantidade de pessoas e deixar as pessoas curadas da gastrite, o que antes de descobrir essa bactéria não se curava a gastrite. É verdade, porque aí você ficava sempre sentindo aquele incômodo, aquela queimação, dores fortes. Exatamente. Principalmente quando você fica muito tempo sem comer, tem alguma relação? Quando você está com a gastrite em atividade, sim. Não é? Porque a gastrite são ferimentos, sim, são lesões no próprio estômago. Então você está ali suportando com a quantidade X de ácido. O ácido está ali tentando queimar e o estômago se protegendo com aquelas lesões. Aí você passa muito na hora de comer. Aumenta a quantidade de ácido, concentra mais e vai doer. Entendi. Certo? Ou então você come um alimento que aumente enormemente a quantidade de ácido. Aí vai doer também, porque aquele ácido mais forte, utilizado no estômago para metabolizar os alimentos, vai também lesar a parede do estômago. Então dói.
Ô, doutor, vamos falar um pouquinho sobre o leite. Todo mundo que tem gastrite diz, toma um leitinho que alivia. Mas tem gente que diz que não, que o leite prejudica. É verdade? O leite é bom ou é ruim? Para aliviar o sintoma da gastrite, em certos momentos, o leite é bom. O leite é bom. O leite só passa a ser ruim quando ele é tomado em excesso, porque ele passa a ter o que nós chamamos de efeito rebote. Por exemplo, as pessoas que tomam muito magnésio para gastrite, esse remedinho branquinho, Sim, né? sim. Sorrisal, esse tipo de medicamento, é muito ruim você usar isso de maneira costumais. Por quê? Porque esses produtos e o leite, quando é em excesso, faz com que, quando passa o efeito dele, a quantidade de ácido produzida é muito maior. Não é? Então, não são medicamentos bons para essas coisas, nem alimento bom para isso, nesse aspecto. Mas, eventualmente, doeu o estômago por conta da gastrite, tiver o leite, é melhor do que esses medicamentos. Entendi, sem dúvida. Boa dica, viu? Doutor, qual a diferença entre gastrite e úlcera? Uma coisa que as pessoas pensam, gastrite evolui para úlcera. Isso. Não, são duas coisas totalmente diferentes. Tá? A gastrite são pequenas lesões no estômago provocadas pela irritação dessa bactéria. A úlcera também, felizmente, isso para o mundo todo, 95% das úlceras de estômago e de duodeno são provocadas por essa bactéria. A úlcera é uma lesão bem mais profunda do que a gastrite. Então, o tratamento para a gastrite é tratar a bactéria com medicação, e quem tem a gastrite crônica, que não tem cura, é conviver com essa doença através da medicação. Exatamente, porque a medicação aí vai ser utilizada para diminuir a quantidade de ácido que o estômago produz e, consequentemente, vai diminuir os sintomas das pessoas. As pessoas passam a viver muito bem com esse tipo de gastrite, a gastrite crônica, né? E tem um percentual bem pequeno, menos de 1%, de gastrites mais graves, né? Que não depende da bactéria, crônica, mas é uma coisa muito rara. E a gastrite aguda, aí é outro tipo de gastrite, é aquela gastrite que surge e ela pode desaparecer sem medicação nenhuma. Por exemplo, uma gastrite provocada por um estresse muito grande, uma pessoa que sofre uma queimadura grande no corpo, ela produz tanto ácido no estômago que ela pode produzir gastrite, pode produzir úlceras. Quando ela não é muito grave, mesmo que não tome medicamento, nenhuma tendência é que cure por si só. Mas como pode se agravar, o ideal é que se faça a medicação para que encurte o tempo de doença. Muito bem, tá aí. Dúvidas esclarecidas. Muito bom o nosso bate-papo, doutor. Aprendi muito tá bom, com querida. o senhor hoje. Se cuidar. Exatamente. Obrigada, querido. Bom dia, até a próxima. Bom dia se Deus também. quiser. Tchau, tchau. Até logo. Bom, gente, agora eu vou chamar a Joana Quariguasi, porque ela vai trazer uma super dica pra gente de como usar os lenços. Confere aí. Bom dia, Marcelo. Bom dia a todos. Eu sou Joana Quariguasi, blogueira, e vim aqui para dar uma dica bem especial para vocês de acessórios. Que eu vou começar pelo lenço. Lenço é um acessório super prático e bem versátil. As pessoas restringem muito o lenço a pensar para usar só no pescoço, da maneira como eu estou usando, imitando uma choker, um colar, seja lá como você queira chamar. Mas ele tem diversas funções. Podemos explorar o lenço em peças de roupa, como esse lenço, que é um lenço, como posso dizer, grande, que você pode usar tanto como uma peça, como um acessório. Podemos utilizar ele dobrando, eu utilizando tanto os lados dele na parte estampada como lisa, como um acessório cinto, tá? Agregando a sua peça e tornando o visual totalmente diferente. Como eu posso usar ele num rabo de cavalo, explorando você estiver numa praia e deixar um visual um pouco mais cool, botando uma faixa no cabelo. Existem várias funções para o lenço. Não devemos restringir apenas ele ao pescoço. Esse do pescoço já é um lenço que tem um formato menor, onde a gente pode explorar ele, que está super em alto, tanto nas alças da bolsa, como no cós da calça jeans, deixando já um toque também bem moderno e fashionista ao visual. Vou mostrar para vocês de uma maneira bem simples, como a gente pode mudar um visual. Só amarrando no cós, dando um simples nó, você já muda uma composição. É isso, pessoal, uma dica bem simples e prática para vocês. Tchau, Marcela! Obrigada, Joana. Adorei as dicas, querida. Ó,
Um cheiro, até a próxima. E agora eu vou para um rápido intervalo. E na volta eu vou conversar com um escritor de Garanhuns, ele que lançou, 3 livros. E também tem uma super dica sobre aguação. Me espera que eu volto rapidinho. Olha só, gente, a hecatombe, a maior tragédia política do interior de Pernambuco, completou 100 anos. E eu estou aqui com o professor José Cláudio Gonçalves, ele que escreveu 2 livros sobre esse assunto. Você que está assistindo a gente agora, você que não é de Garanhuns e região, você sabe o que é a hecatombe? O professor José Cláudio vai explicar para a gente agora. Bom dia, querido, seja bem-vindo ao Cotidiano. Primeiro vamos resumir o que é a hecatombe para a gente chegar aos livros. A hecatombe de Garanhuns é considerada a maior tragédia do interior de Pernambuco por ter ceifado a vida de grandes personalidades e políticos aqui de Garanhuns no início do século XX, precisamente em 1917. Então, Garanhuns, nesse período, havia 2 alas políticas, uma chamada jardinista e a outra os julistas. Esse grupo julista, tendo como chefe político de Garanhuns o coronel Júlio Brasileiro. Então, o coronel Júlio Brasileiro, um rico cafeicultor e também comerciante na cidade, se lança candidato a prefeito em 1916 e a oposição jardinista apoia 2 doutores, o Rocha Carvalho e o Dr. Borba Júnior, e nos moldes daquela eleição da época, com ameaças de cipó de boi, com emporcalhamento de casas dos adversários políticos e a pressão do chamado voto de curral, leva a uma eleição tumultuada, em que vai se destacar um personagem que era bastante compromissado com o social em Garanhuns, que era o capitão Francisco Sales Villanova, que passa a escrever anonimamente nos jornais da capital sobre os desmandos políticos do coronel Júlio Brasileiro e também dos seus sobrinhos e irmãos. Então, terminada a eleição, o capitão Sales ele é ameaçado de levar uma de cipó de boi pelo coronel Júlio Brasileiro, ameaça que não se concretiza de imediato, mas no dia 12 de janeiro de 1917, isso vem à tona, onde Sales é barbaramente espancado. No dia seguinte, ele viaja ao Recife e Júlio Brasileiro já se encontrava há alguns dias na capital, e esse encontro casualmente se dá na Praça da Independência, no chamado Café Chile, onde o coronel estava no seu terraço com alguns amigos e correligionários. Então, Sales o surpreende e o mata com 4 tiros. Isso no domingo, 15 de janeiro de 17, a notícia chega a Garanhuns e os familiares atribuem esse assassinato a um complô dos Jardins para tomar a chefia política do município. Então, a viúva, chamada Ana do Perron, juntamente com o juiz e os parentes, convocam vários jagunços para a cidade, onde começa a haver aquele clima de ameaça, as casas dos oposicionistas sendo invadidas, as lojas comerciais, ao ponto do delegado sugerir que o melhor local seria a cadeia para a proteção daqueles. E aí foi onde aconteceu a chacina, e aí, dentro da delegacia. Tudo isso premeditado, o delegado providencia de tirar a munição de reserva, colocam eles no último quarto da cadeia, onde não havia como eles escaparem, e 3h30 da tarde a cadeia é invadida e se concretiza essa chacina que ficou conhecida na nossa história como a Hecatombe de Garanhuns. Que você relatou em 2 livros, né? Teve o primeiro que foi lançado, esse aqui foi seu último livro, que é a cobertura jornalística da Hecatombe de Garanhuns, em 1917. Demorou muito para você pegar todos esses fatos e colocá-los aqui dentro desses livros? A pesquisa sobre a Hecatombe de Garanhuns ela começa em 2000, né, onde eu faço um longo período de pesquisa e passei 2 anos para escrever o primeiro, depois de toda essa pesquisa, foi Os Sitiados, a Hecatombe de Garanhuns. Nesse período, chega 2011 e eu faço um livro de ficção chamado República, o qual mais passa um pouco da pesquisa. Que é esse aqui. Que é esse, que retrata um pouco do coronelismo, mas de forma fictícia, com um pouco de comédia, com um pouco de drama.
E a partir daí eu retomo, em 2012, as pesquisas, que leva de 2016 a 2017 para escrever a cobertura jornalística da Hecatombe. Para finalizar esse livro aqui. Aí entre uma Hecatombe e outra Hecatombe surgiu essa ficção aqui, que é a história A República, como você acabou de falar. Ele foi feito em quanto tempo esse livro? Uns 10, 9 meses? Foram 9 meses, né, de trabalho, onde, para surgir a ideia, era justamente uma cidade que retratasse como era a nossa política, como era essa dominação, e mais baseado nas antigas novelas, né? Então as novelas que... Novelas de época. De época, como tinha Roque Santeiro, né? Tieta, digo, então eu vou tentar, né? Me aventurar por essa escrita, a literatura novelística, e saiu o livro que é República. Muito bem, professor, adorei conversar contigo, conhecer um pouquinho do seu trabalho, conhecer um pouquinho da história política de Garanhuns, conhecer esse teu livro aqui, fiquei super curiosa para conhecer a história do Antônio Brandão, né? Que é o coronel que está aqui no teu livro, como você falou, é a história do coronelismo, e isso ainda faz muito parte da nossa cultura. Em pleno século XXI, a gente ainda vive no coronelismo, mesmo sem saber, mas a gente ainda vive. Querido, obrigada, adorei nosso bate-papo, viu? Obrigado. Muito bom dia. Até a agradeço. próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Imagine uma trufa daquelas que o chocolate derrete na boca, imaginou? Agora imagine se a parte de fora da trufa for feita de biscoito bem crocante. Aí fica melhor ainda, não é verdade? Então você precisa experimentar os novos recheados trufas Vitamassa. Gente, são 6 sabores, cada um mais gostoso que o outro. Tem chocolate com morango, tem baunilha com cassis e os lançamentos mousse de limão e laranja com chocolate. Surpreenda-se com os novos recheados trufas Vitamassa, a trufa que virou biscoito. Eu claro que já vou provar o meu. Bom, gente, agora chegou a hora daquela dica para você que curte jardinagem. Hoje nós vamos falar sobre aguação. Confere aí. Bom dia, Marcela, bom dia a todos. Eu sou Aurido Barbosa, atuo na atividade de paisagismo na nossa cidade e hoje vamos tratar sobre irrigação de planta. Muitas pessoas têm nos procurado e perguntado quando eu devo aguar minha planta, quando eu devo irrigar minha planta. A dica principal é sempre observar como está o solo dessa planta. Então, necessariamente, você não tem que seguir um calendário de irrigação. Você tem que ter sempre, antes de fazer essa aguação, observar como é que está o solo. Esse solo, ele não pode estar seco, nem pode estar encharcado. Tanto ele seco quanto ele encharcado pode prejudicar essas plantas. Na verdade, a gente observa sempre colocando o dedo um pouquinho abaixo da superfície, sempre cavando um pouquinho, e aí eu observo, se está úmido, naquele dia necessariamente eu não tenho que aguar. Se essa área está seca, eu volto a irrigar nesse dia. Isso tanto serve para a questão de vaso, de plantas como essa samambaia em vaso, como também lá no meu jardim. Eu também, antes de chegar com a mangueira ou com o aguador, eu vou e faço uma observação de como é que está esse solo. Veja que esse aqui, por exemplo, está um solo úmido, bem molhado. Então hoje, necessariamente, eu não tenho que fazer essa irrigação. Lembre-se sempre que uma planta bem nutrida e irrigada é uma planta que vai se desenvolver de uma forma plena e vai dar de volta a beleza das flores ou dos frutos. Essa é a dica de hoje, esperamos que vocês tenham gostado e até a próxima. Ai, adorei as dicas, Aurílio, ó. Um cheiro, querido. Brigadão, viu? Até a próxima, se Deus quiser. E o Cotidiano vai ficando por aqui. Muito obrigada pelo carinho, muito obrigada pela audiência. Não esquece que amanhã, às 11h05, eu tô de volta. Um cheiro. Fica com Deus. Tchau, tchau.